Em comparação com o passado, o caminho da vida escolar apresenta-se hoje em dia com muitas bifurcações e com muitas possibilidades que sempre oferecem uma chance a todos. Para se aproveitarem estas chances, é muito importante ter uma visão geral da situação. Vamos então dar uma olhada na situação em que seus filhos e suas filhas se encontram agora e refletir sobre o que vai acontecer nos próximos anos. Ao completar 4, às vezes 5 anos de idade, as crianças menores têm o primeiro contato com a escola e ingressam no infantário ou jardim da infância. Durante 2 anos, as crianças aprendem, sempre na base de brincadeiras, e começam a se sentir parte do sistema escolar. Que grande alegria para estas crianças ao sentirem que finalmente podem passar a frequentar a escola. O ingresso à escola é também a chegada ao ciclo da escola primária. O ciclo da escola primária é composto por 6 anos, indo do 1º ao 6º ano de escola. Em paralelo às classes regulares, ou seja, aquelas que transcorrem conforme o currículo e destinadas à maioria das crianças, existem também classes especiais voltadas às crianças que necessitam de acompanhamento especial. Praticamente, todas as crianças frequentam as classes regulares, mesmo que esta criança tenha alguma dificuldade em caminhar ou fazer cálculos. Nestes casos, há sempre uma pessoa que dedica atenção especial a estas crianças, dando-lhes o apoio necessário para acompanharem a classe. Os primeiros 3 anos de escola passam rapidamente. É no 3º ano primário que as mudanças começam a ocorrer devagarinho. O boletim passa a trazer notas e o currículo passa a incluir a primeira língua estrangeira. Depois disto, começa o 4º ano. No 5º ano, tem início a avaliação individual do aluno, que vai servir para definir sua passagem ao ciclo superior. No decorrer de todo o 5º ano primário e durante a primeira metade do 6º ano, as crianças vão ser avaliadas minuciosamente a fim de poderem passar a frequentar o 7º ano ou no ciclo real ou no ciclo secundário. Na segunda metade do 6º ano, fica decidido qual será o ciclo que a criança vai passar a frequentar a partir do 7º ano escolar. Esta decisão engloba qual currículo a criança vai seguir individualmente em cada uma das 3 matérias principais, ou seja, em alemão, em francês e em matemática, de tal forma que o nível das aulas corresponda da melhor forma ao seu nível pessoal. O ciclo real segue um programa mais vagaroso de matérias do que o ciclo secundário. Os alunos são divididos em 2 grupos, dependendo do nível que cada um tem em cada matéria. Logo, o aluno que estiver recebendo aulas no nível de ciclo secundário e ao menos 2 das 3 matérias principais é considerado um aluno da escola secundária. E o aluno que estiver, por sua vez, frequentando aulas em 2 das 3 matérias principais dentro do ciclo real, fica assim considerado um aluno da escola real. Ao passar para o 7º ano, as crianças entram no ciclo secundário 1. Este ciclo nada tem a ver com o antigo ciclo secundário. O ciclo secundário 1 leva este nome pois denomina a segunda metade do ciclo fundamental, ou seja, do 7º ao 9º ano de escola. No município de Berna, há diversos modelos de aulas no ciclo secundário 1, que determinam como acomodar os diferentes níveis de alunos e o currículo. Na maioria das escolas, as classes são separadas, ou seja, os alunos do ciclo secundário estão em uma sala de aula e os do ciclo real em outra sala. Tanto nas salas de aula do ciclo secundário como nas de ciclo real, pode haver crianças que acompanham o programa do outro ciclo em uma matéria. Assim, há crianças, por exemplo, que frequentam as aulas de matemática no ciclo secundário e as outras matérias no ciclo real. Também há alunos que estão acompanhando o programa de francês no ciclo real e as outras matérias possuem nível de ciclo secundário. Para uma melhor organização e para que isto funcione, as aulas de alemão, francês e matemática, tanto do ciclo secundário como as do ciclo real, ocorrem ao mesmo tempo, de forma paralela. Assim, se alguém estiver assistindo aulas na sala de aula errada, pode facilmente mudar-se de sala, mas a matéria é a mesma. Só o programa é que segue o nível referente àquele ciclo. A definição dos níveis não é definitiva, nem para um tipo de ciclo, nem para outro.
A partir do 7º ano, é feita regularmente uma avaliação semestral através de um boletim de aproveitamento com notas. Se esta avaliação mostrar que o aluno não consegue acompanhar o ciclo em que se encontra matriculado, será feita uma transferência de ciclo. E, igualmente, se um aluno do ciclo real estiver com um desempenho acima da média, sua transferência para o ciclo secundário vai ser efetuada, eventualmente, ainda no final do 7º ano de escola. No 8º ano de escola, tem início o processo de escolha profissional. As crianças que já souberem que vão frequentar o liceu já podem, inclusive, se matricular no 9º ano escolar para o liceu que escolherem. O corpo docente, os professores, decide se a passagem do aluno ao liceu, conforme o que avaliar, é viável ou não. No último ano de escola, o assunto principal é a escolha da profissão e da escola profissionalizante, aquela que melhor se encaixa no perfil do aluno. Hoje em dia, todos os alunos e alunas têm oportunidade de concluir uma formação profissional básica. Se ao concluir o 9º ano, um aluno não conseguir alcançar o desempenho exigido para poder dar início à formação profissional desejada, existe a possibilidade de se inscrever para uma atividade complementar, a fim de ganhar tempo para se preparar melhor para novas tentativas. Depois de cursar uma formação profissional básica, há possibilidades de formações complementares contínuas em todas as áreas. Por meio desta permeabilidade, bem como com a mudança posterior do nível de ciclo, conseguiu-se, nestes últimos 20 anos, dar uma oportunidade a todos que nem sempre obtinham sucesso na escola primária e que, na verdade, teriam tido muito mais potencial. Hoje em dia, o futuro profissional já não se define seguramente depois que o aluno ingressa ao ciclo secundário 1 ou com a divisão entre alunos do ciclo real ou do ciclo secundário. No município de Berna, promove-se a integração máxima dos alunos. Isto significa um baixo número de classes especiais. Tanto classes referentes ao desempenho quanto as destinadas aos estrangeiros. Existem diversas medidas que auxiliam os alunos e as alunas a manterem-se em forma para ingressarem às classes regulares o mais rápido possível. As crianças em idade escolar que chegaram a Berna recentemente e não falam alemão são enviadas primeiramente a um curso intensivo. O objetivo é que passam a integrar o quanto antes e da melhor forma possível as classes regulares. As crianças frequentam um curso intensivo de alemão durante 10 semanas até que tenham uma boa base para poderem participar e seguir as aulas. E para que elas não fiquem para trás na matéria, estas crianças continuam frequentando o curso de alemão por mais 6 meses, paralelamente à escola. Enfim, chegaram as férias de verão. No final do ano letivo, as crianças recebem o boletim de avaliação contendo as notas. As notas avaliam o conteúdo e a competência de cada aluno. Cada matéria é avaliada com uma nota. Esta nota resume o desempenho completo obtido naquela matéria e não somente as notas obtidas nas provas. A nota dada no boletim de avaliação não corresponde somente à média de todas as notas das provas. A nota é formada a partir de diferentes critérios de avaliação e o nome que se dá a isto é mosaico de avaliação. Em cada matéria, há outros critérios que servem para a avaliação e que devem ser levados em consideração para a nota. Na matéria Natureza, Ser Humano, Ambiente, Espécie de Estudos Sociais,
leva-se também em consideração o grau de autossuficiência no comportamento de trabalho do aluno. Este comportamento de aprendizado é tão importante nas ciências naturais quanto aprender de cor quais as partes do corpo de uma abelha. E paralelamente a estes critérios, que podem ser diversificados dependendo de cada matéria, existem ainda outros que, indo além do conteúdo de cada assunto, devem ser levados em consideração na avaliação. O progresso individual da criança faz parte da avaliação também, mas, igualmente, qual a qualidade e a quantidade dos deveres que essa criança faz? Logo, hoje em dia não adianta mais simplesmente estudar e aprender somente para tirar boas notas nas provas. Os professores precisam avaliar o desempenho geral do trabalho do aluno durante todo o tempo que o aluno se encontra na escola, incluindo isto na sua avaliação final. Na segunda página do boletim de avaliação, o professor avalia o comportamento de trabalho e de aprendizado do aluno. Esta avaliação é, hoje em dia, muito mais importante do que era antigamente. A avaliação não deve registrar somente se um aluno sabe fazer bem os cálculos, se sabe ler e escrever, mas sim como é o seu interesse na sala de aula, como consegue trabalhar concentrado e sozinho. Estas avaliações também são muito importantes na hora da passagem da escola primária para o ciclo secundário 1. Há 2 avaliações por ano. No final do primeiro semestre letivo, há uma reunião com os pais. No final do ano letivo, há a entrega do boletim de avaliação que contém as notas. A decisão sobre qual ciclo o aluno vai cursar a partir do 7º ano é tomada no final do primeiro semestre do 6º ano escolar. A partir do 7º ano escolar, o aluno recebe um boletim por semestre letivo, contendo suas avaliações e notas. As reuniões com os pais passam a ser agendadas sem regularidade. Mas por que se precisa de avaliações? Elas ajudam realmente? Será que não se trata de um sofrimento que os professores inventam para que os alunos sejam castigados? Vamos comparar as avaliações obtidas na escola, com seus níveis e provas, com um jogo de computador. O objetivo dos jogos é idêntico aos da escola. Os jogadores, ou seja, os alunos, precisam sempre melhorar seu desempenho, conseguir atingir níveis cada vez mais altos. Por isso, as provas vão ficando cada vez mais difíceis se comparadas com o nível das provas anteriores. Assim, o jogador vai evoluindo no jogo de tal forma que, no final de tudo, ele está melhor do que estava no começo, sem ter percebido direito como a sua evolução ocorreu. As provas devem servir sempre para que possamos melhorar. Para isso, elas têm que ser difíceis para que possamos superá-las, caso a gente se esforce. Os objetivos válidos aqui são claramente definidos no jogo. Isso significa, o aluno não treina e exercita qualquer coisa. Ele conhece antecipadamente a sua meta, sabe o que tem que aprender para poder alcançá-la. Na escola, o nome que se dá a isto é meta de aprendizado. E em ambos os casos, existem ainda metas de bonificação. Na escola, estas metas levam o nome de metas de aprendizado ampliado. Quem conseguir atingir estas metas recebe uma nota acima de 5. As avaliações devem, portanto, se orientar nas metas de aprendizado, atendo-se ao princípio de termos aprendido realmente o que queríamos aprender. A avaliação deve possibilitar aos participantes do jogo que conheçam melhor seu potencial. Em que posição me encontro? Estou entre os primeiros? Sou um dos últimos? Desta forma, a gente pode saber bem o quanto ainda temos que treinar. Na escola, a gente também treina. E lá ainda temos um treinador pessoal. Para que este treinador, aqui chamado de professor, saiba planejar os treinos adequados, ele tem que saber qual desempenho cada participante já alcançou e o que ele tem que aprofundar com cada um e de cada forma.
As avaliações na escola servem assim como um controle de aprendizado para o responsável pela classe. Será que o treinador conseguiu levar seus jogadores ao objetivo final, onde eles deveriam realmente chegar? Os controles de aprendizado lhe oferecem dicas sobre quem precisa de mais treino e que treino deve ser feito ainda. Classificações e avaliações devem sempre ter uma explicação. Na hora de se repetir um treino ou, ao resumi-lo, é necessário que se entenda o erro. Isso não vale somente para os participantes do jogo. É lógico que vocês, como pais, devem ter conhecimento sobre todas as avaliações de seus filhos. E elas devem ser feitas de tal forma que vocês possam entendê-las. Se vocês não entenderem alguma coisa, perguntem e informem-se até tirarem todas as suas dúvidas. O professor é obrigado a emitir as avaliações de tal forma que vocês, pais, possam perceber o progresso e o desenvolvimento de suas crianças. E isto deve acontecer não somente pelo boletim de notas, mas também todas as vezes após alcançar o nível, isto é, sempre após a aplicação de um teste. E de volta à nossa pergunta inicial. Afinal, por que é que necessitamos de avaliações? Depois do que vimos, podemos afirmar que as avaliações perfazem um elemento importante dentro do processo de aprendizado. Para que as avaliações funcionem na escola, há 5 pontos a serem considerados. São estes os pontos que devem fomentar o aprendizado, de tal forma que haja uma evolução. Devem se orientar nas metas de aprendizado de tal forma que se saiba o que está sendo avaliado. Deve haver autocrítica, de tal forma que o aluno possa se autoavaliar. Deve ser voltado para o futuro, de tal forma que as provas sirvam de base para melhorar o programa de aprendizado. E, por fim, devem ser transparentes, de tal forma que os pais possam entender exatamente como ocorre a evolução do aprendizado. Logo, as provas não podem avaliar qualquer conteúdo, qualquer assunto. Elas têm que controlar se as metas de aprendizado foram alcançadas. Mas de onde é que vêm estas metas de aprendizado? Uma meta de aprendizado descreve aquilo que deve ser aprendido por intermédio do estudo. Pode ser uma coisa bem simples, como, por exemplo, amarrar os cordões do sapato. Ou ainda pode ser uma tarefa bem difícil, como, por exemplo, conhecer todas as capitais de todos os países do mundo. As metas de aprendizado são afixadas pelo professor ou pela professora. Mas, mesmo a professora não pode simplesmente inventar uma meta de aprendizado. Ela tem que se ater às regras. E para que todas as crianças aprendam o mesmo conteúdo em todas as escolas, existe o que chamamos de programa de aulas. No programa de aulas está escrito o que todas as crianças precisam aprender em cada matéria. Em alemão, por exemplo, o 5º e o 6º ano, a criança deve aprender a colecionar e avaliar ideias de pensamentos. Isto é muito generalizado, pode ter diferentes significados. A professora define como ela quer alcançar as metas contidas no plano de aulas. Dependendo do caso, ela determina uma meta como fixa para que os alunos a tenham que alcançar. Sua criança leva a lista destas metas para casa. É importante que os pais leiam estas metas e fiquem sabendo o que os seus filhos estão aprendendo na escola. Caso vocês, pais, não entendam os objetivos ou, se seus filhos disserem que não os conhecem, entre em contato com a professora tão logo possam e perguntem-lhe sobre esta lista. Hoje em dia, pode-se dizer que a escola moderna entende melhor o que uma criança consegue e o que não consegue fazer. Antigamente, as crianças eram mais peneiradas, pois percebia-se muito tarde quando uma criança não havia entendido uma explicação básica. Elas tinham certa sorte nas poucas provas ou decoravam a matéria ou mesmo simplesmente colavam. Para se evitar isto hoje em dia, há diversas formas de avaliação. E a autoavaliação é um importante elemento neste processo. Pelo menos uma vez por ano, as crianças procedem uma autoavaliação.
Desta forma, e com base nas metas de aprendizado definidas, elas avaliam suas próprias competências. Pode ocorrer por meio de uma única conversa ou pode ocorrer toda a semana. Às vezes, é bom ter um questionário para que não se esqueçam de nenhum ponto. A professora determina quando esta autoavaliação deve ser feita. A atividade física regular é parte integrante das condições básicas de saúde e capacidade de desempenho de sua criança. Exatamente quando a escola for muito exigente e sua criança precisar se esforçar cada vez mais, não se devem deixar os exercícios físicos de lado. 1 hora de atividade física por dia é o mínimo que uma criança necessita para manter um bom desempenho escolar. Uma boa opção são as aulas de educação física e as brincadeiras ao ar livre com os coleguinhas. O município de Berna possui muitas associações desportivas que oferecem diversos cursos para crianças em inúmeros esportes. Melhor ainda quando a própria escola integra atividades físicas no dia a dia escolar. Um pequeno intervalo com algum malabarismo pode refrescar a cabeça para os próximos exercícios de matemática. E da mesma forma que toda criança tem a oportunidade de praticar um esporte, ela também consegue aprender a tocar um instrumento. O município de Berna oferece apoio a todos que queiram aprender a tocar um instrumento. A Escola de Música do Conservatório de Música de Berna encontra-se aberta a todos, não somente àqueles que queiram se tornar. O conservatório é uma escola de música com longa tradição. Durante um período de tempo, tratava-se de uma escola somente para talentosos. Hoje é uma escola de música para todos. Para nós, é um grande prazer termos sempre as portas abertas. Nós acolhemos muitos estilos musicais. Hoje em dia, jazz, pop, rock são parte integrante do nosso programa, bem como a música clássica. Nos últimos 150 anos, o conservatório transformou-se. Lecionamos mais de 50 instrumentos diferentes e em diversos níveis. Wir haben zweimal jährlich den Tag der offenen Tür. 2 vezes por ano, abrimos nossas portas para apresentar ao público nossos instrumentos. Nestes dias, as crianças têm a oportunidade de tocarem elas próprias um instrumento e descobrirem o que mais lhes agrada. Depois disto, há uma consulta com especialistas para se definir qual instrumento cada criança quer aprender. Isto é muito importante. Sodass jedes Kind das lernen kann, was es lernen möchte. Wir sind da sehr bemüht, die Kinder in den Mittelpunkt des Interesses zu stellen. Das Schönste ist, wenn Eltern mit ihren Kindern singen. O mais bacana é quando pais e crianças cantam juntas. Este é um fundamento para a musicalidade e uma ótima preparação. Depois, quando as crianças ensaiam os instrumentos em casa, é importante que os pais se sentem para ouvir. Isto incentiva muito. Beachtet und ist entsprechend mit Liebe dabei.
Die Zusammenarbeit mit den Schulen ist sehr gut. Wir haben die Zusammenarbeit intensiviert auch. Nosso trabalho colaborativo com as escolas é muito bom. Faz um certo tempo que existe a Fundação IECI, que tem como objetivo que toda criança possa vir a aprender um instrumento. As escolas oferecem muitas aulas de canto, bem como a oportunidade de se frequentarem aulas de música em pequenos grupos. E nos próximos anos vai haver cada vez mais aulas de música. Und das wird in den nächsten Jahren zunehmen, dieses Angebot. Wir wollen damit gerade auch Kinder erreichen aus Familien, die bisher das Konservatorium nicht besucht haben. Ilha de Férias. Este é o nome da atividade oferecida pela Prefeitura da cidade e tem como intuito acolher as crianças em idade escolar durante suas férias. As crianças podem se inscrever em atividades diárias ou durante uma semana inteira. As atividades da Ilha de Férias funcionam durante as férias de primavera, de verão e de outono. Durante a semana de esporte, também há atividades. Dependendo das condições climáticas e da época do ano, há muitas atividades, trabalhos manuais, brincadeiras, refeições ou simplesmente ficar sem fazer nada. As atividades da Ilha de Férias se destinam a crianças até 12 anos e funcionam das 8 da manhã às 5h30 da tarde. Conforme a criança vai crescendo, os deveres de casa vão ficando cada vez mais importantes para garantir um bom desempenho escolar. Os alunos que não fazem os deveres ou não os fazem adequadamente, certamente vão ter dificuldades na escola. O aluno bem organizado gosta de fazer os deveres e os faz com regularidade e asseio. Mas nem todas as crianças são iguais. É por isto que os deveres muitas vezes causam discussão entre os pais e os filhos. A situação não é fácil. Uma das suas tarefas como pais é cuidar para que os deveres sejam sempre feitos e, por outro lado, os pais não devem se intrometer muito. É complicado e exige tratamento com cuidado. Cuide para que sua criança possa fazer os deveres de casa regularmente e concentrado. Para tanto, é bom que haja um lugar tranquilo, sem barulhos que atrapalham e uma boa escrivaninha com mesa de trabalho. Uma ótima ideia é combinar com a criança qual vai ser o horário ou parte do dia dedicada aos deveres de casa. Evite discutir todos os dias sobre o mesmo assunto. Procure montar um plano como o horário de trabalho das escolas. O horário escolar indica não somente quais matérias são dadas por dia, mas também quando os deveres devem ser feitos. Ao chegar no ciclo médio, o aluno já não tem deveres a serem entregues no dia seguinte. Às vezes, há uma semana de prazo para fazê-los. Vocês, pais, podem dar uma mãozinha no começo e orientar no planejamento, de tal forma que os deveres não sejam feitos um dia antes da data de entrega. A professora cuida para que os deveres sejam interessantes e apresentem um grau de dificuldade compatível com o dos alunos. As melhores tarefas são aquelas que possuem algum exercício meio difícil de resolver, onde o aluno não tem certeza se vai conseguir fazer ou não. As tarefas curtas desafiadoras são sempre melhores do que aquelas longas, repetidas, que não fazem sentido. Se vocês, pais, tiverem alguma dúvida referente aos deveres de casa, entrem imediatamente em contato com a professora. Não fiquem esperando até a próxima reunião com ela. O mais importante é não começar a reclamar das tarefas nem da escola na frente da criança. Isto realmente não ajuda.
É importante vocês estarem presentes quando a criança não entender alguma coisa ou tiver uma dúvida. Mas não se intrometam nos deveres de casa. Os deveres são destinados aos seus filhos e precisam ser feitos por eles. Se os pais passarem a fazer os deveres com as crianças, sentando-se sempre ao lado delas, a situação vai se tornar bem chata. A sua tarefa como pai consiste em supervisionar a elaboração dos deveres de casa. Para tanto, basta que você se oriente sobre o que há para ser feito e controle, eventualmente, como seus filhos fazem os deveres. Os pais devem realmente ajudar, e somente se os filhos lhe pedirem explicitamente por auxílio. Os pais não devem resolver os exercícios nem dar as respostas procuradas. Se vocês se intrometerem muito, as crianças vão aprender menos e pior. Ajude seus filhos, mostrando-lhes que tem interesse no seu sucesso na escola. Por isso, também se interessa pelos seus deveres. Se os deveres passarem a ser um problema, consulte os professores para obterem sugestões de soluções. Sozinhos, vocês, pais, nem sempre conseguem resolver tudo, e os professores têm muita experiência com isto. Se os deveres de casa prevalecerem um problema, se os pais ambos trabalham integralmente, tendo assim pouco tempo para acompanhar os seus filhos, as crianças podem ser acolhidas por pessoas que auxiliam nos deveres de casa. Não deixe o tempo passar. Consulte os professores e talvez optem pelo apoio de deveres. O apoio aos deveres funciona 1 ou 2 vezes por semana. Em pequenos grupos, os alunos fazem seus deveres sob a monitoria de uma pessoa. A monitora se comporta como se fosse o pai. Ela observa se as crianças se concentram para fazer os deveres de casa, explica o mínimo possível e nunca resolve os exercícios para os alunos. O apoio aos deveres não funciona como aula suplementar. O apoio aos deveres não é um serviço oferecido pela escola, mas sim por uma associação de utilidade pública da Prefeitura de Berna. A passagem do ciclo primário no ciclo secundário está chegando. Vamos dar uma olhadela no futuro. O procedimento de passagem do ciclo primário no ciclo secundário 1, do 6º para o 7º ano. Até agora, todas as crianças frequentavam juntas as mesmas aulas. Tanto as melhores quanto as mais fracas, agora chegou a hora de classificá-las conforme seus pontos fortes em grupos diferentes. Essa divisão faz sentido, pois somente assim pode-se impulsionar melhor as crianças, conforme suas capacidades individuais. Logo, os alunos mais fracos não ficam desesperados com a matéria a aprender. Alunos mais avançados não acham mais que as aulas são tão monótonas. Naturalmente que todas as crianças querem estar entre as melhores, ou ao menos serem enviadas para o grupo delas. Mas isto não seria nem correto, nem adequado. Para que a classificação ocorra adequadamente, correspondendo corretamente às capacidades da criança, o professor não leva somente as notas das provas em consideração. O professor tem que poder avaliar se aquela criança vai conseguir acompanhar o programa escolar previsto para os próximos 3 anos. Por isso, se um aluno se esforça muito na hora de passar para o ciclo secundário 1 e já sente que chega aos seus limites máximos, provavelmente este aluno não vai conseguir manter esta evolução na escola nos próximos 3 anos, podendo vir a acontecer de ter problemas depois de 6 meses ou no final do ano letivo. As decisões sobre qual ciclo escolar um aluno deve cursar ocorrem nos dias de hoje com muito mais frequência do que há 20, 30 anos atrás. Naquela ocasião, as decisões ocorriam entre o ciclo primário ou secundário. Hoje, toma-se uma decisão desta ao final de cada semestre do ciclo secundário 1.
Em especial, o comportamento e o desempenho das crianças são observados no 5º e no 6º ano escolares. Com base nestas observações, o professor responsável investiga, no meio do 6º ano, qual o nível das aulas que o aluno ou a aluna deve ter no ciclo secundário 1. Aqui não conta somente o conteúdo que os alunos aprenderam, ou seja, o desempenho individual do aluno, mas também seu comportamento de trabalho, ou seja, como ele aprende. Vocês, pais, conseguem observar melhor e mais atentamente quais são as melhores formas de aprendizado para seus filhos. Refletindo, seu filho gosta de estudar? Consegue se concentrar bem? Consegue ficar quieto por um certo tempo e se dedicar a uma tarefa por um tempo mais longo? Consegue entender rapidamente o enunciado das perguntas? Sabe o que ele tem que fazer? Consegue raciocinar antes de começar a fazer a lição? Arrisca fazer deveres mais difíceis? Consegue trabalhar sozinho, individualmente? É caprichoso? Começa a fazer os deveres sem que tenha que lembrar-lhe disto? Se você respondeu a todas estas questões afirmativamente, então sua criança vai estar habilitada a ir para o círculo secundário. E você realmente deve fazer isto. Na hora da passagem de ciclo, todos podem opinar: os pais, o aluno e o professor. O relatório de avaliação e o protocolo de passagem referentes à passagem de ciclo devem ser entregues aos pais até o final do mês de janeiro do 6º ano escolar para opinar. Este relatório contém as recomendações do professor referentes ao ciclo a seguir, as observações dos pais e as do aluno. Depois disto, há uma reunião com todos os envolvidos: pais, aluna e professor. O objetivo da reunião é formular juntos um requerimento para a passagem de ciclo. Na maioria das vezes, há consenso nestas reuniões. Merci, dass Sie gekommen. Wir treffen uns heute über den Übertritt von Alex Rebeis. A criança pode se submeter a um teste de controle se não for possível que todos concordem com a mesma solução. O teste é voluntário e igual no cantão todo. O resultado do teste aponta a opção para a passagem de ciclo, quando os professores e os pais não chegarem à mesma conclusão. Na escola, o computador é simplesmente uma ferramenta para o aprendizado, assim como a calculadora ou o lápis foram no passado. Em casa, o computador também pode ser utilizado para aprender, seja em exercícios de cálculo ou mesmo na pesquisa sobre um assunto. Naturalmente, a internet não está muito longe e com ela estão alguns perigos. É importante que as crianças tenham contato com a internet, sabendo usá-la. Elas têm que aprender quais são os conteúdos que as auxiliam. A escola ensina às crianças como devem se comportar perante a internet. Esta é uma parte importante da nossa proposta. Esta é a obrigação da escola desde o 1º até o 9º ano. Mas também em casa deve-se atentar ao contato com a internet e aprendê-lo. Nós, pais, temos que fazê-lo juntamente com nossos filhos. E isto, mesmo se as crianças conseguem lidar com o computador melhor que nós.
Se você tem a impressão que seus filhos conseguem lidar com um computador melhor que vocês, então é importante que não se esqueçam de verificar se sabem utilizar a internet adequadamente. Se seus filhos conhecem bem os comandos e lidam com rapidez no computador, é bom atentar que possuam a competência necessária de como trabalhar com as mídias. A competência de trabalhar com mídia se compõe de 3 patamares. O primeiro é o hardware, por exemplo, o uso do mouse. O segundo é o software. Eu entendo o que eu estou baixando e instalando. De onde vem esse software? Eu o estou comprando? Ele é gratuito? O terceiro patamar é a própria informação. Como é que eu lido com a informação? Como posso avaliá-la? Estes 3 patamares juntos compõem o que se chama de competência de trabalhar com mídia. Essa competência não aparece sem mais nem menos. Nós, como pais, temos que colaborar com a nossa parte, antes mesmo que nossos filhos descubram a imensidão que é a internet. O importante é que a criança tenha conhecimentos fundamentais antes de passar a utilizar a internet. Por exemplo, antes de deixarmos nossos filhos saírem sozinhos, também lhes ensinamos o básico referente ao comportamento nas ruas. Nunca nós os enviamos sós, sem antes ter lhes ensinado para isso. Na internet, acontece exatamente o mesmo. Primeiro, ensinamos-lhes os pontos mais importantes. Conforme as circunstâncias, a criança já quer logo cedo poder participar de uma plataforma de relacionamentos. É muito importante se informar em cada plataforma sobre qual a idade permitida para os participantes. Dependendo da idade da criança, pais e filhos podem proceder à inscrição numa plataforma e verificar todas as medidas de segurança com exatidão, sempre explicando à criança o que cada ponto significa. Se houver uma lista de amigos, naturalmente que os pais podem ser incluídos. Auch als Eltern sagen, es ist absolut zumutbar, dass ich ein Teil bin von dieser Freundesliste. Se seu filho ainda não tiver atingido a idade mínima e insistir em querer participar, vale a pena investigar de onde vem esta pressão. Warum muss man unbedingt auf die Community-Plattform? Oder ist es irgendwie ein Druck, der in der Schule aufgesetzt wird, also von Gespöntli und so weiter? Conforme as circunstâncias, recomenda-se abrir uma conta em família, que deve ser administrada por todos os membros da família. Bewirtschaftet er gemeinsam. Basicamente, a internet é um bom instrumento. Lá, encontram-se muitos conteúdos apropriados para as crianças, dos quais elas podem aproveitar bastante. Também para a escola é útil, mas há áreas onde devemos manter a atenção.